orar. Vamos orar, irmãos. Padre, queremos poner en tus manos en este momento Pai, queremos colocar em tuas mãos nesse momento tu palabra, a Señor. tua palavra, Senhor. Pedirte que tú la bendigas, Pedir que o Senhor bendiga a tua tú palavra, santifiques tu palabra santifique a tua palavra y que ella sea santificando nuestras vidas. e que ela esteja santificando as nossas Que vidas. ella nos lleve a un conocimiento más profundo y real de ti, Señor. Que ela nos leve a um conhecimento mais profundo e real de Ti, Senhor. Podamos ser edificados a través de ella. E que possamos ser edificados através dela. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Te Jesús. pedimos em nome do Teu Filho, Jesus. Amén. Vamos a leer el verso 4 y el verso 5. Vamos ler o verso 4 e o verso 5. Perdón, 14 y 15 del primer capítulo. 14 e 15 do Apocalipse, capítulo 1. Verso 14 e 15. Diz El tema que estudiamos ayer. o tema que nós estudamos ontem. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã branca, como nieve, como a neve, sus ojos como llama de fuego. e os seus olhos como chama de fogo. Y este sería el pasaje que iríamos a estudiar hoy. E essa seria a passagem que vamos estudar hoje. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, E aos seus pés semelhantes ao latão reluzente, refulgente como en un horno, refinados como numa fornalha, y su voz como estruendo de muchas aguas. e a sua voz como o som de muitas águas. Hemos estado estudiando la visión de Cristo glorificado. Estivemos estudando a visão de Cristo glorificado. Comenzamos viendo un poco las vestiduras, Começamos vendo um pouco as el vestes, cinto de oro, o cinto de que ouro, nos habla del sacerdocio de Cristo. que fala do sacerdócio de Cristo. Ayer estuvimos viendo Ontem estivemos vendo sus cabellos como blanca lana, os seus cabelos como lã branca sus ojos como llama de fuego. e os seus olhos como chama de fogo. Hoy estudiaremos los pies que se nos son descritos en el pasaje. Hoje nós vamos estudar os pés que são descritos nessa passagem. Pies como de bronce, E são pés como de bronze, refulgente, refulgente, brilhante, como aquel que ha pasado por un horno como aquele que tem passado por um forno de fogo. Es una pena que no podamos estudiar toda la visión É uma pena que nós não possamos estudar toda a visão por el tiempo, por causa do tempo. mas hoy vamos a resaltar un poco los pies. Mas hoje nós vamos ressaltar um pouco os pés. Si quieren pueden ir abriendo Juan 3, verso 14. Podemos abrir João 3, verso 14. Primero vamos a entender un poco qué significa el bronce bruñido. Primeiro vamos entender um pouco o que significa o bronze reluzente. Y después un poco lo que significa los pies como bronce bruñido. E depois um pouco o que significam os pés como bronze reluzente. Nosotros decíamos ayer que la profecía no es de interpretación privada. Nós dissemos ontem que a profecia não é de interpretação privada. Y estas visiones tienen como fin E essas visões têm como fim enseñarnos realidades espirituales. nos ensinar realidades espirituais. Dios usa muchos asuntos para enseñarnos. Deus utiliza muitos assuntos para nos El ensinar. autor Hebreos dice que Dios hablando de muchas maneras. O autor de Hebreus diz que Deus falando de muitas maneiras, Una manera que el Señor habla uma forma que Deus fala es enseñándonos didácticamente, é nos ensinando de maneira didática, enseñándonos claramente sus verdades ensinando a nós claramente as suas por verdades medio de doctrinas. por meio das doutrinas. Tenemos el libro de Romanos, Temos o livro de Romanos, de Gálatas, de Gálatas, libros que son muy doctrinales. livros que são muito Pero doutrinários. también tenemos en las Escrituras Porém, nós também temos nas Escrituras que Dios no solo habla a través de palabras, que Deus não fala somente através de palavras, sino Él habla a través de imágenes. senão que Ele também fala através de imagens. Porque a veces la imagen Porque às vezes a imagem es una forma de enseñarnos muy buena. é uma forma muito boa de nos ensinar. A veces si yo me pongo a explicarle algo a usted, Às vezes eu me coloco a explicar algo para você por más que usted lo entienda, e por mais que você entenda, no va a entender la realidad não vai entender a hasta realidade que no vea el asunto.
até que você veja o assunto. Cuando usted lo ve, Quando você vê, su mente entiende. a sua mente entende. Entonces está el espíritu de la profecía en las escrituras. Então o espírito da profecia está nas escrituras. Usted ve que Dios habló a sus siervos, Você percebe que Deus falou aos seus los servos, profetas, os profetas, por imágenes. por imagens. Y vi esto, E vi isto, y vi esto. e vi isto. Es una manera de Dios enseñarnos realidades espirituales. Então essa é uma maneira de Deus nos ensinar realidades espirituais. Entonces, aquellas cosas que ellos vieron, E aquelas coisas que eles viram, el Señor tomaba cosas naturales o Senhor tomava ou pegava coisas naturais para que nosotros entendiéramos asuntos espirituales. para que nós possamos entender através das coisas naturais os assuntos Cuando usted espirituais. estudia la tipología del Antiguo Testamento, E quando você estuda a tipologia do Antigo Testamento, especialmente el tabernáculo, especialmente o el tabernáculo, Señor habla a través de los muebles, o Senhor fala através dos de móveis, los sacrificios, dos de los sacrifícios sacerdotes. e dos El sacerdotes. primer día hablábamos un poco de esto. No primeiro dia nós falávamos um pouco a respeito disso. Mas también es interesante Mas também é interessante que el Señor usa que o Senhor utiliza ciertos materiales certos materiais para hablarnos. para nos falar. Usa el oro Usa o ouro para hablarnos para nos falar de la fe preciosa. da fé preciosa. Usa la plata Usa a prata para hablarnos para nos falar del precio que se ha de pagar. do preço que tem que ser pago. Usa las piedras preciosas. E as pedras preciosas Nos hablan falam para nós del trabajo hecho de Dios do trabalho feito por Deus en la presión, na pressão, en la oscuridad. na obscuridade. Entonces el Señor usa hasta los materiales Então Deus às vezes utiliza esses materiais para enseñarnos cosas. para nos mostrar coisas. La madera A madeira representa al hombre, representa o homem, sus obras, as suas obras, lo que él hace en sí mismo. o que ele faz em si mesmo. Usted ve que la Biblia compara al hombre con árboles. Você vê que a Bíblia compara o homem com árvores. Es una manera que Dios usa para enseñarnos. É uma maneira que Deus utiliza para nos ensinar. Ahora cuando usted mira la tipología, Quando você olha a tipologia, todo lo que estaba en el lugar santísimo tudo aquilo que estava no lugar santíssimo, generalmente era de oro. geralmente era de ouro. Lugar santo, No lugar santo, oro ouro y plata. e prata. Pero cuando usted sale al atrio, Mas quando você sai para o átrio, el mineral o el material que más se usa o mineral ou material que mais se utiliza no átrio es el bronce. é o bronze. El altar donde se sacrificaban los animales O altar onde eram sacrificados os era de animais bronce. era de bronze. La pila donde se lavaban los sacerdotes las manos A bacia onde o sacerdote lavava as mãos era de bronce. era de bronze. ¿De qué nos habla entonces el bronce? De que então o bronze vai nos Cuando falar? usted coge esos pasajes Quando você pega essas y passagens otros, e la outras mayoría mais, de intérpretes de las escrituras a maioria dos intérpretes das escrituras reconocen que el bronce reconhecem que o bronze es el material que Dios usa para simbolizar su juicio. é o material que Deus utiliza para simbolizar o seu juízo. El altar de bronce Então o altar de era bronze donde Dios juzgaba el pecado, era onde Deus julgava o pecado. donde se quemaban los sacrificios. Era onde eram queimados os sacrifícios. La pila de bronce, A bacia de bronze, donde se lavaban los sacerdotes para entrar al santo, onde os sacerdotes se lavavam antes de entrar no lugar santo, era el lugar donde los sacerdotes era o lugar onde os sacerdotes se juzgaban a sí mismos, se julgavam a si mesmos lavaban sus manos e lavavam as suas mãos y sus pies e os seus pés para poder entrar. para que pudessem então entrar no lugar santo. Ahora en este pasaje que vamos a leer en Juan 3, Agora nessa passagem que nós vamos ler em João capítulo 3, el Señor está teniendo una conversación con Nicodemo o Senhor está tendo uma conversa, uma fala com y Nicodemos le dice que es necesario nacer de nuevo. e fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo. ¿Y cómo voy a nacer de nuevo? E Pregunta. Nicodemos pergunta: como vou nascer de novo? Y el Señor, para explicarle cómo es el nacimiento de nuevo, E o Senhor, para poder explicar para ele como é esse novo el nascimento, Señor usa una figura del Antiguo Testamento o Senhor utiliza uma figura do Antigo que Testamento representa su muerte en la cruz. que representa a sua morte na cruz. Él dice ahí, Ele diz aí, en el verso 14, no verso 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, E como Moisés levantou a serpente no deserto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Usted mira la serpiente, Se você olha para a era serpente, una serpiente de bronce era uma serpente de que bronze Moisés tuvo que poner en la mitad. que Moisés teve que colocar no meio. Para que los israelitas cuando fueran mordidos por las serpientes, Porque para que quando os israelitas foram mordidos pela serpente, ellos miraran la serpiente de bronce eles olhavam para a serpente de y bronze eran sanados. e eram sarados. La serpiente de bronce A serpente de bronze representa a Cristo, representa Cristo. siendo hecho pecado por nosotros, Cristo sendo feito pecado por nós. siendo crucificado. Cristo sendo crucificado. Cristo juzgado por Dios Cristo sendo julgado por Deus para perdonar nuestros pecados. para poder perdoar os nossos pecados. Entonces el bronce Então o bronze siempre habla de juicio, sempre vai falar de juízo. pero dice que los pies del Señor Porém diz que os pés do Senhor era como bronce era como um bronze refulgente, refulgente, o brilhante. sea, un bronce que estaba brillando, Um bronze que estava brilhando. como cuando el bronce era sacado Como quando o bronze era tirado del horno. do forno. Entonces eso habla Então isso nos fala de el juicio do juízo cuando pasa por el fuego. quando ele passa pelo fogo. Vamos a leer un pasaje. Vamos ler mais uma passagem. Daniel 3. Daniel 3. Y recuerde que la figura de Apocalipsis E recorde que a figura de Apocalipse habla de los pies. fala dos pés. Ahora vamos a ver a unos hombres, Agora vamos ver alguns homens, três três homens, los amigos de Daniel, os amigos de Daniel, que son lanzados al horno de fuego. que são jogados no forno de ardente, na fornalha ardente. Personas que pasaron Pessoas que passaram por el fuego de la prueba. pelo fogo da prova. Entonces esa figura de Apocalipsis, Então essa figura de de Apocalipse, Jesús, de Jesus, de sus pies, dos seus pés, como bronce, como bronze, que ha pasado por el fuego que tem passado y pelo fogo alumbra, e ilumina, es una figura é uma figura. del andar de Cristo, É uma figura do andar de Cristo, del pasar por el fuego dele passar pelo fogo. y ahora estar capacitado Passar pelo fogo e agora estar capacitado para juzgar, para julgar. porque eso es lo que estamos viendo en estos días. Porque isso é o que nós estamos vendo nesses dias. Y dice ahí en el verso 25, Daniel 3:25. E disse aí no verso 25, Y él Daniel 3, dijo, 25. estas son palabras de Nabucodonosor, cuando le preguntaron que no habían echado 3 hombres en el horno, E isso são palavras de Nabucodonosor, quando perguntaram para ele se não tinham lançado 3 homens no forno. pero aparecían 4. Porém, apareciam 4. Entonces había uno que estaba acompañando a los otros, Então havia um que estava acompanhando aqueles outros 3, a los amigos de Daniel. aos amigos de Daniel. Y él dijo, Nabucodonosor, E ele disse, Nabucodonosor, he aquí veo 4 hombres sueltos eu, porém, vejo 4 homens soltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. que andam passeando no meio do fogo sem sofrer dano algum. Los pies Então os pés, como bronce refulgente, como bronze es un refulgente, caminar é um caminhar que pasó por el fuego que passou pelo fogo sin sufrir daño, sem sofrer y dano en algum. vez de sufrir daño, E ao invés de sofrer dano, es un caminar é um caminhar que alumbra. que ilumina. Esto es muy interesante, hermano. Isso é muito interessante. Hasta ahora irmão. estamos entendiendo un poco los materiales Até agora estamos entendendo um pouco a respeito dos materiais. y el aspecto del cuarto E o aspecto do quarto es homem semejante a hijo de los dioses. é semelhante ao Filho dos Deuses. Parece una teofanía Parece que é uma teofania del hijo de Dios antes de la encarnación. do Filho de Deus antes da encarnação. Ahora, vamos a ver un poco lo que significan los pies, Agora vamos ver um pouco o que significa os pés. que es muy importante. Porque é muito importante. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, Os sacerdotes no Antigo cuando Testamento, usted estudia las vestiduras de los sacerdotes, quando você estuda as vestes dos sacerdotes, los sacerdotes no tenían calzado. os sacerdotes não tinham sapatos. No hay ninguna descripción Não existe nenhuma descrição del sacerdote do sacerdote con calzado. com sapatos. Entonces se entiende Então se pode que entender el principio que el Señor le enseñó a Moisés que o princípio ensinado pelo Senhor a Moisés debería implementarse en el sacerdocio. deveria ser implementado no sacerdócio. ¿Cuál era el principio? E qual era o princípio? Quita tu calzado
tira as tuas sandálias, porque el lugar que estás pisando porque o lugar onde você está pisando es tierra santa. é terra santa. Y el tabernáculo E o tabernáculo era un lugar santo. era um lugar santo. Entonces los sacerdotes, Então os sacerdotes, cuando ellos caminaban en el tabernáculo, quando eles caminhavam dentro do debían tabernáculo, hacerlo con toda santidad y reverencia. eles deveriam fazer isso com toda santidade e reverência. Hermanos, Irmãos, los judíos os judeus podían entrar hasta el atrio, podiam entrar somente até o átrio, pero ellos no podían entrar al santo. porém eles não podiam entrar no santo. Solo los levitas, Somente os levitas, solo los que ministraban. En el somente aqueles que ministravam. santo. Si un judío Se um judeu entraba al tabernáculo, entrasse no tabernáculo, al santo, no santo, él tenía que morir, ele tinha que morrer. porque solo los sacerdotes, Porque somente os hijos sacerdotes, de Aarón, filhos de Arão, consagrados, e eram consagrados. podían entrar. Esses sacerdotes, filhos de Arão, consagrados, podiam entrar Por eso somente. Salomón decía, Salomão dizia por cuando isso: te acerques a la casa de Dios, quando te aproximes da casa de Deus, acércate más para oír aproxima-te mais para ouvir y guarda tu pie. e guarda os teus pés. Eso muestra Isso nos que en mostra la casa de que Dios na casa de Deus las cosas deben hacerse con temor y reverencia. as coisas devem ser feitas com temor e Y reverência. Jesús, como el sumo sacerdote, E Jesus, como sumo él sacerdote, caminó ele caminhou una vida uma vida que fue probada por el fuego, que foi provada pelo fogo, pero su andar, porém o seu andar su misma vida, e a sua própria vida ya es una enseñanza já é um ensinamento y aún un juicio, e ainda um juízo, porque sus pies porque os seus pés son como bronce. são como bronze. Entonces vamos a comenzar a ver una serie de pasajes Então vamos começar a ver uma série de passagens, entendiendo un poco este asunto entendendo um pouco mais esse assunto y las implicaciones que eso tiene para nuestra vida. e as implicações que isso vai trazer para a nossa vida. Vamos a ver otra visión, Ezequiel 1, Vamos ver uma outra visão em Ezequiel 1, verso 7. verso 7. Porque así como el Hijo del Hombre, Porque assim como o Filho do Homem, así como ciertas criaturas celestiales, assim como certas criaturas celestiais, ahora nosotros debemos aprender. agora nós devemos aprender. Usted recuerde la oración de Jesús del Padre Nuestro. Você lembra da oração de Jesus do Pai Nosso? Hágase aquí en la tierra Faça-se aqui na terra como sucede en los cielos. como acontece nos céus. La realidad celestial Então a realidade celestial debe establecerse en la tierra. deve ser estabelecida na terra. Ahora vamos a ver una visión E agora nós vamos ver uma visão que sería muy bueno estudiarla, pero es muy larga. que seria muito bom estudá-la, mas ela é muito extensa. Pero así como resumiéndola, Porém, assim como se fizéssemos um resumo, Ezequiel tiene una visión Ezequiel teve uma visão de algo que es como una carroza celestial. de algo que era como se fosse uma carroça El celestial. hermano um Christian carro. Chen, O irmão Christian Shen, él habla así con esos términos. ele fala assim, nesses termos. Cuando usted tiene una carroza Quando você tem uma carroça, antigua, los reyes, uma carroça antiga, modelo dos reis, usted tenía varios caballos você tinha vários cavalos que cargaban la carroza. que puxavam a A carroça. veces hasta personas. Às vezes até pessoas puxavam. Entonces, encima de los caballos Em cima dos cavalos había un andamiaje havia um aparato donde se sentaba el rey. onde o rei se sentava. ¿Sí? Aquí vamos a ver una visión E aqui nós vamos ver uma visão donde Ezequiel ve a uno como semejanza de hijo de hombre onde Ezequiel vê um como semelhança do Filho do Homem. y ve 4 seres vivientes E ele vê 4 seres que viventes están cargando esa carroza que estão carregando essa carroça, donde está el hijo del hombre. onde está o Filho do Homem. La visión de la gloria. A visão da glória. Eso nos habla Isso nos fala del testimonio de Dios do testemunho de Deus siendo dirigido en la tierra, sendo dirigido na terra, tocando la tierra. tocando a terra, ou El fazendo reino de los cielos o reino dos céus estableciéndose. se estabelecendo. Entonces, los seres vivientes Então os seres viventes representan esos sacerdotes representam esses que están sacerdotes cargando el arca que estão carregando o a el arca, testimonio de Dios. a arca do testemunho de Deus. Estos seres vivientes eran 4. Esses seres viventes eram 4. Tenían 4 caras, Tinham 4 rostos. cada rostro representa algo. Cada rostro Cada representa. rosto representa alguma Pero yo coisa. no quiero resaltar todos esos detalles. Porém, hoje eu
posso ressaltar todos os Yo quiero detalhes. solo resaltar los pies de los seres vivientes. Eu quero somente ressaltar os pés dos seres Porque los viventes. pies de los seres vivientes, Porque os pés dos seres viventes, así como los pies de Jesús en Apocalipsis, assim como os pés de Jesus em Apocalipse, son muy significativos. são muito significativos. Vamos a leerlos. Vamos ler En el verso 7. no verso 7. Y los pies de ellos E os pés deles eran derechos. eram direitos, Y la planta de sus pies e a planta dos seus pés, como planta de pie de becerro. como a planta do pé de um bezerro, Y centellaban a manera de bronce muy bruñido. e luziam como bronze muito polido. Usted ve que hay ligación con lo que está diciendo Apocalipsis con estos hombres, con estos seres. Você vê que há ligação daquilo que está falando lá em Apocalipse com esses Cuando, seres viventes. cuando usted mira la descripción del Hijo del Hombre que están cargando estos seres, Quando você olha a visão do Filho do Homem que esses seres estão carregando, es muy semejante a la de Apocalipsis. é muito semelhante à de Apocalipse. Lo que ellos cargan, O que eles levam, carregam, de alguna manera es lo que ellos son. de alguma maneira é aquilo que eles são. Ahí vamos a entender este lenguaje, hermano. Daqui a pouco nós já vamos entender essa linguagem. Ellos representan el reino de los cielos. Eles representam o reino dos céus. Entonces el andar de ellos Então o andar o el deles, pie de ellos ou o pé deles, es muy interesante como lo describen las escrituras. é muito interessante como a Mira lo Escritura primero que descreve dice. isso. Mira lo primero que dice Ezequiel. Veja o que Ezequiel disse aqui por La primeiro. Biblia no da detalles en vano, hermano. A Bíblia não nos dá detalles em vão, irmão. Si hay un detalle, Se há um detalhe, porque algo nos quiere enseñar el Señor. é porque algo o Senhor quer nos mostrar. Dice que los pies de ellos Disse que os pés deles eran derechos. eram direitos. La palabra que Ezequiel usa A palavra que Ezequiel usa en el hebreo es yashar. em hebreu é yachar. Y vamos a ver esa palabra E vamos ver essa palavra en otros pasajes del Antiguo Testamento. ¿Qué significa un pie derecho? em outras palavras do Antigo Testamento. O que significa um pé direito? Primera de Reyes 15:5. 1 Reis 15:5. Dice de David: 1 Reis 15:5 vai dizer de Davi: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. porque Davi havia feito o que era reto diante dos olhos do Senhor. Esa palabra derecho de Ezequiel Então essa palavra direito de Ezequiel se traduce aquí recto. se traduz aqui nessa passagem como reto. En otros pasajes traduce como bueno. Em outras passagens é traduzida como En bom. otros pasajes como justo. Em outras como justo. ¿Qué quería decir esto? E o que isso queria dizer? Que estos seres vivientes Que esses seres viventes tenían sus pies, tinham os seus que pés, hablan de su andar, que falam a respeito do seu pero su caminhar. andar era derecho, Porém o seu caminhar era direito. era bueno, Era bom. era recto, Era reto. era justo. E era justo. ¿Por qué está esa frase? E por que está essa frase Porque si usted colocada? estudia otros pasajes, Porque se você vai estudar outras aún passagens, Ezequiel, ainda em Ezequiel, existen otros seres espirituales existem outros seres espirituais cuyos pies no son derechos. cujos pés não são direitos. Existen seres espirituales Existem seres en espirituais rebelión. em rebelião. Pero estos que están cargando el testimonio de Dios Porém, esses que estão carregando o testemunho de son Deus fieles, são fiéis, son rectos. são retos. Y de eso nos habla los pies, E disso nos fala os pés, de nuestro andar. do nosso caminhar. Primero del andar de Cristo, Primeiro do caminhar de Cristo, porque sus pies porque os seus pés son como bronce. são como bronze. Porque cuando una persona es recta, Porque quando uma pessoa é reta, cuando una persona es justa, quando uma pessoa é justa, aún en su vivir, ainda no seu viver, ella se convierte en un juicio para los demás. ela se converte num juízo para os demais. Por ejemplo, usted está en un ambiente Por exemplo, se você está num ambiente, donde en su trabajo no seu trabalho, por exemplo, hay mucha corrupción, e tem muita corrupção, pero hay un cristiano porém tem um cristão honesto, honesto, íntegro, íntegro, que no participa de los demás, que não participa com os demais, de lo que ellos hacen, daquilo que eles fazem, su andar o seu andar se vuelve incómodo para los demás. se torna incômodo para aqueles ¿Por quê? demais. E por que isso? Porque su andar Porque o seu andar se torna bronce. se torna O bronze. sea, un juicio para los otros. Ou seja, se torna um juízo para os demais. Solo su andar. Somente o seu andar. Entonces aquí se nos está resaltando Então aqui nos é ressaltado la rectitud.
a retidão, la justicia a justiça de los pies de los seres vivientes. dos pés dos seres viventes. Sigamos viendo Ezequiel. Se dice también Sigamos vendo Ezequiel. en el verso 7. Dice, y los pies de ellos eran derechos, Ezequiel 1:7. E os pés deles eram direitos, y la planta de sus pies e a planta dos seus pés, como planta de pie de becerro. como a planta do pé de um bezerro. Ahora se agrega todo detalle. E agora vai ser agregado todos No os solo que detalhes. el pie era recto, Não somente que o pé era sino que reto, ahora se nos habla de la planta del pie. senão agora também vai nos dizer a respeito da planta dos pés. La planta del pie A planta do pé era como de becerro. era como de um bezerro. Ahora, si usted va a la ley, que podemos ir. Agora, se você vai à lei, nós podemos até ir. Levítico 11 Levítico 11 nos habla de los animales inmundos nos fala dos animais imundos y los animales limpios. e dos animais limpos. El primer animal que se describe como limpio O primeiro animal que se descreve como limpo en las escrituras nas escrituras es el toro é o boi. o el buey. Y ellos tenían pie E eles tinham pé como hijos de toro, o sea, becerros. como filhos de touro, ou seja, como bezerros. Entonces, ese pasaje nos está resaltando Então essa passagem está ressaltando para que nós estos animales que esses o animais estos seres vivientes ou esses seres viventes tenían pezuña, tinham fenda ou unha, planta de pie a planta dos pés de animal limpio. de animal limpo. Eso es muy importante. Isso é muito importante. Ahora, ¿por qué significa animal limpio? Vamos Ahora- a leer primero las características de los animales limpios. Por que significa Todo animal esto está ligado. limpo? Vamos ver primeiro a característica dos animais limpos, porque tudo isso está ligado. En Deuteronomio 14, verso 4 se nos dice la lista. Aquí vamos a ver las características. Em Deuteronômio fala a lista, aqui diz as características. Levítico 3, 11, verso 3. Levítico 11, verso 3. De entre los animales, Dentre os animais, todo el que tiene pezuña hendida todo que tem casco fendido y que rumía, e que rumina, este comeréis. este comereis. Entonces, los animales limpios Então, os animais limpos tenían dos características. tinham duas características. Por un lado tenían que ser rumiantes Por um lado, eles tinham que ser ruminantes. y por otro E por outro, tener pezuña hendida. eles tinham que ter o casco fendido. Eso es muy precioso. Isso é muito precioso. El hermano Charles McIntosh, O irmão Macintosh, en el comentario del Pentateuco, no comentário a respeito do él Pentateuco, decía esto. ele falava isso. El rumiante O ruminante es aquel animal é aquele animal que representa al creyente, que representa o que crente, escucha la palabra, que escuta a palavra. pero no solo escucha la palabra. Porém, não somente escuta a palavra. Él está rumiando la palabra. Ele está ruminando a palavra, digerindo. Como dice las escrituras, Como diz as escrituras. meditarás en el libro de la ley Meditarás no livro da lei, de noche y de día. de noite e de dia. Él decía, podemos ver los animales rumiantes Ele dizia, nós podemos ver os animais y aprender ruminantes de ellos. e aprender deles. Que ellos comen el pasto, Que eles comem o pasto, llenan la boca de pasto, enchem a boca de pasto, después se sientan, depois sentam, se acuestan se deitam y ellos comienzan a rumiar lo que han comido. e eles começam a ruminar aquilo que comeram. El buen cristiano O bom cristão tiene una buena relación con la palabra. tem uma boa relação com a No palavra. solo oye la palabra, Não somente ouve a palavra, sino él medita constantemente en lo que el Señor le ha hablado. senão que ele medita constantemente naquilo que o Senhor De falou para ele. día, De dia, de noche, De noite, al levantarse, ao levantar-se, en su cama, na sua cama, cuando está con su familia. quando está com a sua Él família, siempre está rumiando la palabra. ele sempre está ruminando a Por ejemplo, palavra. escucha un mensaje como estos Por exemplo, escuta uma mensagem y como está essa, hablando con su esposa de lo que oyó, está falando com sua esposa daquilo está que hablando ouviu, con sus hijos de lo que oyó, falando com os seus filhos daquele que ouviu, está orando a Dios de lo que oyó. orando a Deus a respeito daquilo que ouviu. Un animal limpio, rumiante. Um animal limpo, ruminante. Ahora, Agora, la otra característica a outra característica tiene que ver con lo que estamos hablando. tem a ver com aquilo que estamos falando. La pezuña hundida. O casco fendido. ¿Por qué el Señor mandaba
que tenía que ser un animal con pezuña hundida. Por que o Senhor mandava que tinha que ser um animal com casco fendido? El hermano Charles Mackintosh, O irmão Mackintosh, él interpreta así el asunto. ele interpreta esse assunto Muy acertadamente. muito acertadamente. El pie O pé y la pezuña hundida, e o casco fendido, o la planta, ou a planta dos pés, habla de la huella fala das marcas del animal. do animal. El animal limpio O animal limpo no solo es rumiante, não somente é sino ruminante, deja huellas senão que ele deixa marcas também. de animal limpio. Marcas de animal limpo. El buen O cristiano bom cristão no es solo uno que está lleno de la palabra, não é somente alguém que está cheio de palavras. es uno que con su vida, É alguém que com sua con su vida andar, e com o seu andar, él deja huellas de animal limpio. ele deixa marcas ou pisadas de animal limpo. Su vida, A sua vida, su caminar, o seu caminhar, representa que él es un animal limpio. representa que ele é um animal limpo. Tanto Tanto é que su andar que o seu andar es comparado con bronce. é comparado com o bronze. Un hombre que ha juzgado Um homem que tem julgado el pecado, o pecado, el mundo o mundo y la carne. e a carne. Y su andar E o seu es andar refulgente, é o brilhante, sea, da luz. ou seja, dá luz. No solo con lo que habla. Não somente com aquilo que ele fala. Jesús también en la visión Jesus também na aparece visão. que su voz es como la voz de muchas aguas. Aparece que sua voz, ou fala que a sua voz é como a voz de muitas águas. Mas su voz Porém, a sua voz corresponde a su andar. corresponde, está relacionada com o seu andar. Entonces los pies Então, os pés nos hablan del andar justo de Jesús, nos falam do andar justo de Jesus, del andar limpio de Jesús, do andar limpo de Jesus, que refleja luz. que reflete a luz. Amén. Amém? Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento E agora nós vamos ver no Novo Testamento cómo el Nuevo Testamento habla de esto. como o Novo Testamento fala a respeito disso, Muy claro. muito claramente. Hebreos 5. Hebreus 5. O primero leamos Primera de Pedro, Primeiro vamos ler primeira carta de Pedro, capítulo 2, capítulo 2. verso 21. 1 Pedro 2, 21. Es interesante que los hermanos citaron muchos estos pasajes cantando y orando ahorita. É muito interessante que os irmãos citaram muitas dessas passagens cantando e orando agora há pouco. Mira lo que dice Primera de Pedro 2, 21. Veja o que diz 1 Pedro 2, A los 21. hermanos que están pasando por el horno, Aos irmãos que estão passando pelo forno, por el sufrimiento. pelo sofrimento. Dice Pedro, Diz Pedro, pues para esto fuisteis llamados. pois para isso fostes chamados. Somos llamados a vivir de cierta manera. Somos chamados a viver de certa forma. Lo interesante es O interessante é que nuestro andar es conocido que o nosso caminhar é conhecido, generalmente geralmente, cuando somos puestos en el horno. quando somos colocados no forno. Porque el andar de Jesús Porque o andar de Jesus fue conocido foi conhecido plenamente cuando Él fue probado, quando ele foi provado, cuando Él pasó por las tribulaciones. quando ele passou pelas El tribulações. carácter perfecto de Cristo O caráter perfeito de Cristo salió a la luz. saiu à luz. Cristo Cristo fue probado foi provado en todo. em tudo. Pasó por el horno de fuego Passou pelo forno de fogo. y su caminar E o seu caminhar fue refulgente. foi brilhante, refulgente. Dio luz. Mostrou luz. Ahora dice así: Agora diz, porque también Cristo padeció por nosotros, porque também Cristo padeceu por nós, dejándonos ejemplo nos deixando um exemplo, para que sigamos sus pisadas. para que nós sigamos as suas pisadas. Usted ya comienza a ver cómo todo se va ligando. Você começa a perceber como tudo vai se Así conectando. como los animales tenían pie recto Assim como aqueles animais tinham pé reto y pezuña de becerro, e casco de bezerro, o sea, eran animales ou limpios. seja, eram animais limpos. Cuando Pedro mira a Jesús, Quando Pedro olha para él Jesus, dice que Jesús fue un hombre íntegro, ele diz que Jesus foi um homem sus íntegro. pisadas fueron E as íntegras suas pisadas foram y íntegras. quedaron en las escrituras E ficaram nas escrituras para que nosotros aprendamos de ellas. para que nós
possamos aprender delas. que miremos sus huellas Que nós olhemos para as suas y pisadas aprendamos de ellas. e aprendamos delas. Sigamos el ejemplo de él. Sigamos o exemplo dele. De eso nos hablan los pies de Jesús, E disso nos fala os pés de de Jesus. su andar, Do seu caminhar, de su da vida, sua vida, de cómo él se comportó. de como ele se comportou. Porque Jesús Porque Jesus no es como los fariseos. não é como os fariseus. ¿Cómo hacían los fariseos? Como assim é os fariseus? Ellos ponían cargas pesadas sobre los hombres Os fariseus colocavam cargas pesadas sobre os homens que ellos no querían llevar. que eles mesmos não queriam carregar. En cambio, Jesús, Em contrapartida, Jesus, todo lo que Jesús nos pide, tudo aquilo que ele nos pede, todo lo que Él nos manda, tudo aquilo que ele nos manda, Él lo vivió primero. ele viveu primeiro. Él fue nuestro precursor. Ele foi o nosso Él precursor. enseña con sus palabras, Ele nos ensina com as suas pero palavras. también nos enseña con sus pies, Porém, ele também nos ensina con o su seu, manera de vivir, com os seus pés con su manera de e andar. com sua maneira de viver e de andar. Él dejó huellas Ele deixou marcas para que nosotros sigamos. sus para que pisadas. nós possamos seguir as suas pisadas. Qué interesante esto, ¿no, hermano? Que interessante isso, não, irmãos? Dice, Diz, ¿cuáles son sus huellas? quais são as suas marcas? El cual no hizo pecar. O qual não pecou. Esas son sus huellas. Essas são as suas marcas. Un hombre Um homem sin pecado. sem pecado. Ni siquiera sus enemigos Nem ainda sequer os seus lo inimigos podían acusar de pecado. não podiam acusar a ele de pecado. Ni Herodes, Nem Herodes, ni Pilato, nem Pilatos, ni siquiera los sacerdotes. e nem sequer os sacerdotes. Cuando ellos lo acusaban, Quando eles acusavam ao tenían Senhor, que mentir. eles tinham que mentir. Porque no había nada Porque não tinha nada para ser culpado. para que ele pudesse ser culpado. Él era un hombre limpio, Ele era um homem limpo, sin pecado. sem pecado. Su andar O seu caminhar fue perfecto. foi perfeito. Dice, Diz, ni se halló engaño en su boca. e nem se achou engano na sua O boca. sea, todo lo que habló él Ou seja, tudo que ele falou era recto, era reto, era puro, era puro, era santo, era santo, era verdadero. era verdadeiro. Jesús Jesus no habló una palabra más não falou uma palavra a mais ni una palabra menos. e nenhuma palavra a Él menos. fue un hombre Ele foi um que homem nunca se retractó, que nunca precisou se que retratar, nunca pidió disculpas. que nunca precisou pedir Lo que desculpa. habló Aquilo que ele falou fue perfecto. foi perfeito. El hombre de Dios, O homem de Deus, perfecto, perfeito, sin mancha, sem mancha, es nuestro Señor. é o nosso Senhor. Su camino O seu caminho es perfecto. é perfeito. Tanto Tanto é que aún los enemigos, que ainda os seus aún inimigos las falsas religiones, e ainda as falsas aún los religiões, ateos, ainda os cuando ateus, consideran al Jesús histórico, quando consideram Jesus no histórico, pueden hablar mal de él. não podem falar mal dele. Usted encuentra aún los ateos Você encontra ainda os ateus hablando bien de Jesús. falando bem de Jesus. Fue un buen hombre, Foi um bom homem, enseñó a amar a los otros, ensinou a amar os outros, ejemplo de justicia. é um exemplo de justiça, Aunque no creen en él, ainda que não creem nele. muestran con sus palabras Mostram com as suas palavras la rectitud de Jesús. a retidão de Eso es Jesus. muy interesante. E isso é muito interessante. El hombre perfecto. O homem perfeito. Cuando usted estudia la vida de Mahoma, Quando você estuda a vida de cuando Maomé, usted estudia la vida de Buda quando você estuda a vida de Buda y los otros grandes fundadores de las religiones, e os outros grandes fundadores das religiões, sus vidas as suas vidas eran terribles. eram terríveis. Mahoma Maomé era un pedófilo, era um pedófilo, era un asesino, era um era assassino, un pervertido, era um homem pervertido. pero de lo peor, hermanos. Porém, dos De lo piores, peor. dos piores. Así son los hombres. Assim são os homens. Mas Jesús no. Porém, Jesus não. Jesús fue el hombre recto, Jesus foi um homem reto, santo, santo perfecto. e perfeito. De eso nos hablan los pies. Disso nos fala os pés. Pies como bronce bruñido. Os pés como bronze polido. Ahora, Agora, sigue diciendo, diz aí na sequência quien cuando le maldecía que quando o maldiziam, no respondía con maldición. não respondia com maldição. Cuando padecía Quando padecia, no amenazaba, não ameaçava, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. senão que encomendava a causa àquele que julga retamente.
un hombre justo. homem justo. Por eso dice el autor a Hebreos Por isso vai dizer o autor de Hebreus que Dios dice acerca del Hijo así: que Deus falou a respeito do filho assim, por lo cual te ungió el Dios tuyo pelo qual o teu Deus te ungiu con óleo de alegría más que a tus com compañeros. óleo de alegria mais que a teus Pero companheiros. ¿por qué el Padre ungió al Hijo? Por que o pai ungiu ao Y filho? dice el pasaje: Diz a passagem, porque has amado la porque justicia amaste a y justiça aborreciste la maldad. e aborreceste a maldade. Por eso el Padre ungió al Hijo, Por isso o pai ungiu o porque el filho, Hijo porque o filho amó la rectitud amou a retidão y aborreció e aborreceu la maldad. a maldade. Un hombre que caminó Homem que caminhou retamente. Vamos a leer un pasaje en Hebreos Vamos ler uma passagem em Hebreus, que nos habla del andar de Cristo. que nos fala a respeito do andar de Cristo. Hebreos 5. Hebreus 5 Dice: diz: y Cristo en los días de su carne, E Cristo nos dias da sua carne, ofreciendo ruegos y súplicas, oferecendo rogos e súplicas, con gran clamor y lágrimas, Hebreus 5:7, com grande clamor e lágrimas, al que lo podía librar de la muerte. aquele que o podia livrar da morte. Fue oído a causa de su temor reverente. Foi ouvido por causa do seu temor reverente. Ahora el caminar de Jesús, Agora o caminhar de Jesus, como nos dice Apocalipsis, como o Apocalipse nos diz, como aquel que pasa un horno, como aquele que passa por um forno, fue un caminar de aprendizaje. foi um caminhar de aprendizagem. Jesús, Jesus, como hombre, como homem, en los días de su carne, nos dias da sua carne, creció cresceu y aprendió, e aprendeu, como dice acá, como disse aqui, en medio de las pruebas. no meio das provas. Es muy interesante. É muito interessante. Nosotros estamos compartiendo con la iglesia Nós estamos compartilhando com a el igreja Evangelio de Lucas. o Evangelho de Lucas. Cuando estuvimos estudiando la tentación de Jesús en el desierto, E quando nós estivemos estudando a tentação de Jesus no deserto, decíamos, este asunto es tan importante nós dizíamos que esse assunto é tão importante porque donde Jesús porque aonde Jesus, hubiera cedido a la tentación, se Jesus tivesse cedido à tentação, a una de las a tentaciones uma das que tentações Satanás le hacía, que Satanás lhe fazia, todo el plan de Dios hubiera sido destruido. todo o plano de Deus teria sido destruído. Donde Jesús hubiera fracasado, Aonde Jesus tivesse el fracassado, fracaso de Jesús o fracasso de hubiera Jesus sido nuestro fracaso. haveria sido também o nosso No fracasso. habría salvación, Não haveria no salvação. habría perdón. Não haveria perdão. Mas Jesús, Porém, Jesus, aún en el desierto, ainda no deserto, después de 40 días, depois de 40 con dias, hambre, com fome, con bestias com animais y con Satanás e tentándole, com Satanás tentando a ele, Jesús, Jesus, débil, fraco, aún así, ainda assim, permaneció fiel. permaneceu fiel. Y venció a Satanás. E venceu a Satanás. Venció la tentación. Venceu a tentação. Y eso es una enseñanza para nosotros. E isso é um ensinamento para O sea, nós. Jesús no nos habla de rectitud Ou seja, Jesus não nos fala de retidão como alguien que no ha vivido o experimentado, como alguém que não viveu e experimentou, sino como alguien que pasó por el horno del fuego. senão como alguém que passou pelo forno de fogo. También dice Hebreos, Também diz Hebreus, para tener misericordia para ter de misericórdia aquellos que son tentados. daqueles que são Es tentados. como el Señor vivió, Então, como o Senhor Él viveu, puede tener misericordia de nosotros. Ele pode ter misericórdia de nós. Dice ahí en el verso 8, Diz no verso 8, y aunque era hijo, e ainda que era filho, por lo que padeció aprendió la obediencia. por aquilo que padeceu, aprendeu a O obediência. sea que Dios Ou seja, Deus no quita el horno de nuestro camino, não vai tirar o forno ou a fornalha do nosso caminho, porque ni se lo quitó a su hijo, porque nem ao menos o seu filho ele tirou, porque aún el hijo porque ainda o filho aprendió aprendeu por medio de las pruebas. por meio das provas. La vida cristiana, A vida cristã la vida en Cristo e a vida em Cristo verdadera, verdadeira se perfecciona se aperfeiçoa en medio de las pruebas. no meio das provas. Tenemos que a veces pasar por el horno, Às vezes nós temos que passar pelo forno, mas no solos, mas não estamos sozinhos, poniendo la mirada en aquel
olhando para aquele que sus pies que os seus pés son como bronce bruñido. são como bronze polido. Pasó por el fuego Passou pelo fogo y salió alumbrando, e saiu iluminando, para que nuestra fe sea para que a nossa fé seja hallada en alabanza, achada em louvor, dice Pedro, disse Pedro, cuando es probada por el fuego. quando é provada pelo fogo. Entonces el Señor nos enseña Então o Senhor nos mostra que debemos caminar que devemos caminhar como Él, como Ele, aún en la prueba. ainda na prova. La mujer de Job le decía a Job, A mulher de Jó dizia a Jó, ¿aún retienes tu integridad? ainda você retém a tua integridade, Maldice a Dios y muérete. maldiz ao teu Deus e morre. Pero mire lo interesante. Mas veja o interessante, Job, aún en la prueba, Jó ainda na prova mantuvo su integridad. manteve a sua Se integridade, hizo fiel. se fez fiel. Tanto Tanto é que Dios le dice a Satanás, que Deus disse a si has Satanás, visto a mi siervo Job, tens visto o meu servo un Jó, hombre justo, um homem justo, un hombre um temeroso, homem temeroso, aunque se mantuvo fiel, e ainda se manteve se fiel, mantuvo íntegro, se manteve íntegro, aunque tú me tentaste ainda que tu me tentasse, para que yo permitiera que le hicieras cosas. para que eu permitisse que ele Dios fizesse as diciéndole a coisas. Satanás, Deus diz a Satanás, mira la integridad de Job, veja a integridade de Jó, aunque tú lo estás tratando, ainda que você está tratando com ele. él se mantuvo íntegro. Ele se manteve íntegro. Una integridad Uma en integridade tiempos de comodidad, em tempos de en comodidade, tiempos de felicidad, em tempos de en felicidade, tiempos de abundancia, em tempo de abundância, no es integridad. não é uma La integridade. verdadera integridad A verdadeira es integridade cuando pasamos por las pruebas. é quando nós passamos pelas Si provas. pasamos por la prueba Se passamos pela y prova se quema nuestra fe, e a nossa fé se queima, es que no era verdadera. é porque a nossa fé não era verdadeira. Ese es el ejemplo de Jesús. Esse é o exemplo de Jesus. Ahora, Pedro decía, Agora Pedro dizia, dejándonos ejemplo nos deixando exemplo, para que sigamos sus pisadas. para que nós possamos seguir as suas Para pisadas. ir terminando, E para ir concluindo, vamos a leer unos pasajes vamos ler algumas passagens, donde nos hablan ahora de nuestras pisadas, onde fala agora das nossas pisadas, que nos debemos seguir el ejemplo. porque nós devemos seguir o exemplo. Y para los apóstoles era muy importante esto, E para os apóstolos isso era muito como importante, debe ser para nosotros. como deve ser também para nós. Hechos 20, verso 18. Atos 20, verso 28. 18. Atos 20, 18. Hoy en día el cristianismo, Hoje em dia o cristianismo, la mayoría de cristianos, a maioria dos cristãos, creamos un lenguaje criamos uma linguagem para no preocuparnos por ciertas cosas. para que não nos preocupemos por certas A veces coisas. nosotros decimos, Às vezes nós dizemos, hermanos, irmãos, no nos miren a nosotros, não olhem para nós, miren a Dios. olhem para Deus. Mas en las escrituras el asunto no era así. Porém, nas escrituras o assunto não é Los assim. apóstoles hablaban así. Os apóstolos Hablaban así. falavam assim, Miradme a mí, olhem para mim, imíteme a mí, imitem-me como yo imito a Cristo. como eu imito a Cristo. Ellos siempre estaban preocupados Eles sempre estavam por preocupados ser buen testimonio. por ser um bom testemunho. Siempre. Sempre. Tanto Tanto é que era un requisito, que era um requisito, aún para servir en el servicio más simple en la iglesia. ainda que fosse para servir no assunto mais simples da Las igreja. mesas. As mesas. La persona tenía que tener buen testimonio. A pessoa tinha que ter bom Si testemunho. no tenía buen testimonio, Se ela não tinha bom no testemunho, podía servir. não poderia ¿De qué servir. nos habla el buen testimonio? E do que nos fala o bom De testemunho? nuestro andar, Do nosso de caminhar, nuestras huellas. de nossas marcas. Nuestras huellas corresponden a un animal limpio, Nossas marcas correspondem a de um animal limpo, a un animal rumiante, um animal ruminante, o no corresponden. ou não corresponde. Y así como las huellas, E assim como as marcas, así usted no quiera, ainda que você não queira, por donde usted va, por aonde você for, usted va dejando huellas. você vai deixando marcas. Usted va dejando huellas en su casa, Você vai deixando marcas na sua usted va casa, dejando huellas en sus hijos, vai deixando marcas nos seus usted va filhos, dejando huellas en su trabajo, vai deixando marcas lá no seu usted va trabalho, dejando huellas con sus vecinos, você vai deixando marcas com seus vizinhos, usted está dejando huellas en todo lado. você está deixando marca para todo lado. Las personas siempre nos están viendo. As pessoas sempre estão olhando para Una vez nós. que decimos que somos cristianos, Uma vez que nós falamos que somos cristãos, la
medida a y medida la manera de ver, e a maneira de ver, aún del mundo, ainda do mundo, para nosotros es alta. para nós é uma Porque medida el alta. mundo sabe Porque o mundo que sabe Cristo fue un hombre justo. que Cristo foi um homem Y justo. se espera que los seguidores de Cristo E se espera que os seguidores de Cristo sean como Él. sejam como ele. Y eso lo tiene hasta el mundo. E isso até o mundo tem. El hermano Washmani decía algo O irmão Watmani dizia que algo para mí eso fue una bomba. que para mim isso foi como uma bomba. Él decía, Ele dizia: un cristiano no debe hacer nada, um cristão não deve fazer nada, no debe practicar algo não deve praticar algo que el mundo considera pecado. que o mundo considera pecado. O sea, si para el mundo es escandaloso, Isso quer dizer que se para o mundo é el escandaloso, cristiano no lo debería hacer. o cristão não deveria Porque el fazer. cristiano debe ser el ejemplo Porque o cristão deve ser exemplo. de conducta, O exemplo de conduta. el ejemplo de un hombre, O exemplo de um el homem ejemplo de una mujer e o exemplo de uma que mulher profesa la piedad. que professam a piedade. Pablo habla a los creyentes, Paulo fala aos a crentes, los siervos, aos servos, sea usted en su trabajo, ou seja, você no seu trabalho. usted debe adornar la doctrina con las buenas obras. Você deve adornar a doutrina com as boas obras. Hermano Hernández Díaz López, O irmão Hernandes Dias Lopes, comentando ese pasaje, comentando essa passagem, él decía, ele dizia: nosotros no podemos añadirle a la doctrina. nós não podemos acrescentar a doutrina. La doctrina ya está en las escrituras, A doutrina já está nas pero escrituras. sí podemos adornar la doctrina con nuestra vida. Mas nós podemos sim adornar a doutrina com as nossas vidas. O también Também podemos pisotear la doctrina. podemos pisotear a doutrina. Por ejemplo, Pedro le habla a las mujeres Por exemplo, Pedro falava das mulheres, que sus esposos no eran creyentes. que os seus esposos não eram crentes. Ganad a vuestros esposos Ganhai aos vossos con esposos vuestra conducta, com a vossa con conduta vuestras buenas e obras, com as vossas boas con obras vuestra sujeción, e com a vossa con sujeição, vuestra modestia, com a vossa modéstia, no con palabras. não com O palavras. sea, la mujer Ou seja, a mulher gana a su esposo ganha o seu esposo, no con sus palabras, não com as suas con palavras, su conducta, com a sua conduta, sus pies. os seus pés. Decía otro hermano, Um outro irmão dizia: el mundo o mundo está fastidiado está de fastidiado nuestras palabras. das nossas palavras. Ya no quieren aprender con el oído. Eles já não querem aprender com o ouvido. Ellos quieren ver que nuestras palabras Eles querem ver que as nossas palavras, tengan efecto en nuestras vidas. as nossas palavras têm um efeito em nossas Ellos vidas. quieren ver el evangelio en nuestras vidas, Eles querem ver o evangelho em nossas en vidas, nuestras familias, em nossas en famílias, nuestros trabajos, nos nossos trabalhos en todas las cosas. e em todas as coisas. Muchas veces Muitas las vezes, personas no reciben el evangelio as pessoas não recebem o porque evangelho tienen el cristiano porque tem no cristão que habla mucho, que fala muito, mas sus pies mas os seus pés son de animal impuro. são de animais impuros. Y eso es una pena para el cristianismo. E isso é uma lástima para o cristianismo. Porque a veces el cristianismo sufre más Porque às vezes o cristianismo sofre mais por aquellos que lo predicamos por aquilo que nós pregamos, que por aquellos que se oponen a él. porque ao invés daqueles que se opõem ao cristianismo. Entonces es muy importante Então é muito importante los pies, hermano, os pés, nuestro andar. nosso andar. Debemos andar como es digno Nós devemos andar como é digno del evangelio, do evangelho, del reino al cual hemos sido llamados. do reino ao qual fomos chamados. Los seres vivientes tenían pies rectos, Os seres viventes tinham pés retos, plantas rectas, plantas retas, de animal limpio. de animal limpo. Y nosotros, E nós, a veces somos buenos rumiantes. às vezes, nós somos bons ruminantes. Conocemos la palabra, Esmiuçamos a palavra, entendemos, entendemos, hablamos de los misterios, falamos dos pero mistérios. cuando vamos a ver las pisadas, Porém, como nós vamos ver as pisadas, hermano, ¿yo cómo voy a creer el evangelio? irmão, como eu vou crer no Pues evangelho? si usted viera a mi esposa en la casa, si usted viera a mi esposa en la casa, Se você ver a minha esposa na casa, antes que era incrédula, antes que quando era incrédula, era respetuosa, era respeitosa, era amorosa. era amorosa, Ahora que se volvió cristiana, e agora que se tornou cristã, no obedece, não obedece, no respeta, não respeita, es descuidada con las cosas del hogar. é descuidada com as coisas do lar. El evangelio pierde Ou seja, o evangelho perde, eficacia por causa de nuestra vida.
O evangelho perde eficácia por causa da nossa vida. Mira lo que dice Hechos 20, verso 18. Veja o que diz Atos 20, verso 18. Si usted lee las epístolas de Pablo, Se você ler as epístolas de Paulo, especialmente aquellas iglesias por donde Pablo ha pasado, especialmente aquelas igrejas por onde Paulo passou, Pablo tiene mucho interés Paulo tem muito interesse en que los hermanos reconozcan cómo él vivió. que os irmãos reconheçam a maneira como ele viveu. Cuando habla a los corintios, Quando ele fala aos coríntios, los exhorta ele os exorta para que ellos recuerden cómo él llegó ahí. para que eles recordem ou lembrem de como ele chegou em Corinto. Tesalonicenses, Tessalonicenses, Colossenses. Él siempre está resaltando su vida. ele sempre está ressaltando a sua vida. A veces podemos pensar Às vezes nós podemos que pensar Pablo era orgulloso, que Paulo era orgulhoso, mas no es así. porém não é assim. Pablo entendía Paulo que el entendia evangelio que él predicaba que o evangelho que ele pregava debía ser acompañado con su vida. deveria ser acompanhado com a sua vida. Porque si su vida Porque se a sua vida tenía manchas, tinha las manchas, manchas no caerían sobre él, as manchas não cairiam sobre sino ele, caerían sobre el evangelio que él predicaba. senão que cairiam sobre o evangelho que ele estava Entonces, pregando. así como él defiende su evangelio, Então assim, da mesma maneira que ele defende o él evangelho, siempre está resaltando ele sempre está cómo ressaltando él se condujo predicando el evangelio. como ele se conduziu pregando o evangelho. Pero nosotros no. Porém nós não. Miren a Dios, hermano, no nos miren a nosotros. Olhem para Deus, irmãos, não olhem para nós. Ah, hermanos, ese no es el discurso. Irmãos, esse não é o discurso correto. El discurso es, O discurso é: miren, olhem, porque estamos esforzándonos porque nós estamos nos esforçando con Cristo, com Cristo, en la gracia, na graça, para andar de la manera que debemos andar. para andar da maneira que devemos andar. Hay un pasaje en Cantar. Existe uma passagem em Cantares, Ella pregunta así, ela pergunta Señor, assim: ¿dónde estás? Senhor, onde estás? Y el Señor le responde, E o Senhor si responde: tú no sabes, se tu não sabes, ve vai y sigue las huellas del rebaño. e segue as pisadas do rebanho. O sea, si ella no encuentra al amado, Ou seja, se ela não encontra o amado, una persona nueva creyente, uma pessoa nova cristã, no conoce bien al Señor, não conhece bem mira o la Senhor, respuesta del Señor, veja qual é a resposta do Senhor. ve Vai y sigue las huellas de mi rebaño. e siga as pisadas do meu rebanho. O sea, el Señor le está diciendo Ou seja, o Senhor está dizendo que la iglesia que a igreja es la escuela é a escola donde las personas onde as pessoas aprenden aprendem a conocer a Cristo a conhecer a Cristo por las huellas de la iglesia. pelas marcas da igreja. Ahora, Agora, si usted mira la iglesia de nuestros días, se você olha para a igreja dos nossos la dias, iglesia de nuestros días a igreja dos nossos es dias totalmente, é totalmente, a veces opuesta às vezes, oposta a las pisadas de Cristo. às pisadas de Cristo. Y eso es una pena. E isso é lamentável. Hermanos, Irmãos, usted mira hace 200 años, se você olha atrás, 200 anos los atrás, pastores os pastores en las naciones nas nações europeas, europeias, Estados Unidos, nos Estados Unidos, eran las personas más respetadas. eram as pessoas mais respeitadas. Cualquier cosa, Qualquer coisa, acudían al consejo de los eles pastores. corriam ao conselho dos pastores, Ellos pedían dirección de los pastores. pediam direção aos pastores. Hoy en día, E hoje em dia, por ejemplo en Brasil, por exemplo, aqui no Brasil, hay 3 oficios totalmente desacreditados. existem 3 profissões totalmente desacreditadas: Los políticos, os políticos, la policía a polícia y el pastorado. e os pastores. Ya las personas no confían en esos 3 tipos de personas. As pessoas já não confiam mais nessas classes de pessoas. Los políticos Os no políticos es de extrañarnos. não é de se estranhar. La policía A polícia tampoco. também não. Pero los pastores. Porém, os pastores. Eso es una vergüenza para el evangelio. Isso é uma vergonha para o evangelho. Nosotros queríamos ser la luz del mundo. Nós que deveríamos ser a luz do mundo, Esas huellas essas marcas ya no son de animal limpio. já não são de animal limpo. Por eso el Señor necesita juzgar primero su casa. Por isso o Senhor precisa julgar primeiro a sua casa. Mira como dice Hechos 20, verso 18. Veja como diz Atos 20, verso 18. Cuando vinieron a él, Quando vieram a ele, les dijo, lhes disse: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo.
Vós sabeis como tenho me comportado entre vós todo o tempo. Miren las palabras de Pablo. Veja as palavras de Paulo. Esas palabras son importantes. Essas palavras são importantes. Él habla a los ancianos de la iglesia. Ele fala aos anciãos da Lo igreja. primero que les dice: E o primeiro que diz a eles: ustedes saben cómo yo me he comportado. vocês sabem como eu tenho me comportado. Entonces, Então, el comportamiento de los siervos de Dios o comportamento dos servos de Deus es muy importante. é muito importante. De nada nos sirve De nada nos serve un predicador um pregador que habla como ángel, que fala como um anjo, pero vive como un diablo. porém vive como um diabo. Yo digo a los hermanos, Eu falo para os irmãos: si anda como un diablo, se anda como um diabo, no hay que dejarlo hablar como ángel. não tem que deixá-lo falar como um anjo. Nuestro hablar Nosso falar debe corresponder a nuestro andar. deve ser correspondido ao nosso andar. Amén. Amém? Pablo se preocupaba por eso. Paulo se preocupava por causa disso. ¿Como qué cosas dice él? Como que coisas, Más disse adelante ele. usted ve. Mais adiante você vai ver. No codicié ni oro ni plata. Não cobicei nem ouro e nem prata. O sea, Pablo, Ou seja, Paulo, en su comportamiento, no seu comportamento, no tenía avaricia. não tinha avareza. No predicaba por dinero. Ele não pregava por dinheiro. Era un hombre íntegro. Ele era um homem íntegro. Yo le digo a los hermanos, Eu falo para os irmãos, si ese hombre se esse homem no es íntegro não é en íntegro cuestiones de dinero, em questões de dinheiro, no debería predicar. não deveria pregar. Amén. Amém? Debe ser integridad. Deve ter integridade. Integridad, cómo vive, A integridade a respeito de como vive, cómo gana su dinero. como ganha o seu dinheiro. Pablo mismo decía Paulo mesmo falava que él, cuando la iglesia que ele, quando a igreja no tenía la capacidad ni el interés de ayudarle, não teria a capacidade ou nem o interesse de lhe ajudar, él no tenía problema de trabajar con sus manos. ele não tinha problema nenhum de trabalhar com suas glória próprias mãos. Era presentar el evangelio gratuitamente. A sua glória era apresentar o evangelho gratuitamente. Un hombre recto, Um homem reto, un hombre íntegro. um homem íntegro. Y eso es muy importante, hermano. E isso é muito importante, irmão. Que la vida de nosotros Que as nossas vidas corresponda a nuestro mensaje, correspondam à nossa mensagem, a nuestra vocación. à nossa vocação. Vamos a leer otro pasaje para ir terminando. Vamos ler uma outra passagem para terminar. Timoteo, Timóteo, capítulo 3, capítulo 3. verso 2. 1 Timóteo. 1 Timoteo 3, 2. 1 Timóteo 3, 2. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Diz, porém é necessário que o bispo seja irrepreensível. ¿Qué es irreprensible? E o que é Que irrepreensível? no se le pueda reprender. É que ninguém lhe possa O repreender. sea, no es que no sea, que sea perfecto, Ou seja, não é dizer que seja perfeito. pero él en su vida, Porém, ele na en su sua andar vida, con Cristo, no seu andar com él es Cristo, íntegro en ciertas áreas. ele é íntegro em certas áreas. Íntegro en su vida matrimonial, Íntegro na sua vida un matrimonial. hombre puro, Um homem un puro. hombre de una sola mujer. Um homem de uma só mulher. Su casa es una casa santa. A sua casa é uma casa Él santa. representa la autoridad de Cristo. Ele representa a Tiene a autoridade sus de hijos en Cristo. sujeción. Tem os seus filhos em Su sujeição. casa honra al Señor. A sua casa honra o Senhor. No solo eso, Não somente isso. su carácter. O seu No caráter. es un hombre de ira. Não é um homem de No es un ira. hombre problemático. Não é um homem No es problemático. un hombre orgulloso. Não é orgulhoso. No es duro de carácter. Não é duro de caráter. El carácter de un hombre. O caráter de um homem. La casa de un hombre. A casa de um homem. Los hijos de ese hombre. Os filhos desse La homem. esposa de ese A hombre. esposa desse Todo homem. eso es integridad. Tudo isso faz parte da integridade. Todo eso habla de nuestras huellas como cristianos. Tudo isso fala das nossas marcas como Si hay cristãos. algo en esas partes de nuestra vida Se existe algo nessas partes da nossa que vida no corresponde a una huella limpia, que não corresponda a uma marca limpa, debe ser corregido. deve ser corrigido. Porque debemos ser irreprensibles. Porque devemos ser No irrepreensíveis. acusados de vicios. Não que sejamos acusados de No vícios. borrachos. Não bêbados. No dados al vino. Não dados ao vinho. No dados a la avaricia. Não dados à avareza. No dados a los placeres. Não dado aos prazeres. Íntegros. Íntegros. Irreprensibles. Irrepreensíveis. Santos. Santos. O
huellas limpias, hermano. Marcas limpas. No solo los presbíteros. Não somente os Mira lo que presbíteros. dice ahí adelante en el capítulo 4, Veja o que diz aí adiante no capítulo 4, en el verso 12. verso 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, Ninguém despreze a tua juventude, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, mas ser exemplo dos crentes na palavra, conducta, na conduta, amor, no amor, espíritu, no espírito, fe y pureza. fé e pureza. No solo, mire el joven Timoteo. Veja o jovem El Timóteo. hermano Juan Calvino decía O irmão Calvino dizia que es una insensatez que é uma insensatez pedir respeto pedir respeito cuando nuestra vida quando a nossa vida no emana respeto. não emana respeito. Entonces, para que haya respeto, Então, para que possa haver respeito, aún para un ministro joven, ainda para um ministro él jovem, tiene que ser ejemplo. ele tem que ser exemplo. Porque es el ejemplo, Porque ele ser exemplo. porque es la vida Porque é a la vida. que nos da autoridad. A vida é o que nos dá autoridade. Si nuestro andar no es bueno, Se o nosso andar não é bom, no vamos a poder hablar. não podemos falar. Eso es cierto, hermano. E isso é muito certo, irmão. Una vez estaba en una ciudad Uma vez eu estava numa cidade donde los hermanos estaban teniendo unos serios problemas en la iglesia de pecados onde os irmãos estavam tendo sérios problemas em relação ao pecado, con los jóvenes de la iglesia. com os jovens da igreja. Y yo le dije a los hermanos, E eu disse aos irmãos, hermano, la Biblia enseña a Bíblia que ensina ustedes no pueden permitir eso. que vocês não podem permitir Tienen que isso. tratar esto y la manera de tratarlo es así y así. Vocês têm que tratar isso e a maneira de tratar é essa e essa. Los hermanos E os irmãos dijeron así es. disseram, é assim mesmo. El problema está O problema está que mi hijo que meu filho está haciendo esto. está fazendo isso Y el também. hijo del otro hermano E o filho do outro irmão estaba haciendo esto. também está fazendo Entonces isso. la vida familiar de ellos, Então a vida familiar deles, que no era íntegra, que não era que íntegra no había sido corregida, e que não havia sido corrigida, impedía impedia que ellos pudieran tratar los asuntos de la iglesia. que eles pudessem tratar os assuntos da igreja. Cuando mi vida, Quando a minha vida tengo una viga así, tem uma viga, um cisco, uma trave, no puedo acercarme a quitar algo de los ojos de mi eu hermano. não posso me aproximar para tirar um cisco do olho do irmão. Yo tengo que ser íntegro, Eu tenho que ser íntegro, porque es la integridad porque a la que integridade me capacita é a que me capacita para ser ejemplo. para ser exemplo. Son mis pisadas São as minhas pisadas, las que me preparan aquelas que me preparam para un buen servicio. para um bom serviço. Jesús fue el hombre limpio, Jesus foi um homem limpo, el hombre perfecto. um homem perfeito. Ahora el Señor nos llama E agora o Senhor nos chama a seguir el ejemplo de él, a seguir o exemplo dele, a seguir el ejemplo de Pablo, a seguir o exemplo de de Paulo, Timoteo de Timóteo, y esos hombres de fe y mujeres de fe e esses homens e mulheres de fé que fueron usados por el Señor. que foram usados pelo Senhor. Terminamos leyendo un pasaje. Terminamos lendo uma passagem. Eclesiastés 10, Eclesiastes 10, verso 1. verso 1. Dice: Diz: Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. as moscas mortas fazem feder e dar mau cheiro ao perfume do perfumista. Así una pequeña locura Assim, uma pequena loucura al que es estimado como sabio y honorable. ao que é estimado como sábio e honorável. Mira lo que dice Salomón. Veja o que disse Salomão. Para alguien sabio, Para alguém sábio, para alguien honorable, para alguém honorável, su vida, a sua vida, su testimonio o seu es testemunho muy importante. é muito importante. Y una pequeña mosca muerta E uma pequena mosca morta puede dañar todo el perfume. pode estragar todo o perfume. Hermanos, Irmãos, nosotros tenemos el perfume de Cristo nós temos o perfume de Cristo y debemos tener temor e devemos ter y temor reverencia e de reverência cómo nos conducimos. da maneira como nos conduzimos. Porque una pequeña locura Porque uma pequena loucura puede durar años, destruir años pode destruir anos de edificación. de edificação. Una pequeña locura. Uma pequena Por loucura, ejemplo, por exemplo, un adulterio. um adultério, 20 minutos 20 minutos, pueden destruir una vida de ministerio. pode destruir uma vida inteira do ministério. Un pleito
Um pleito. A veces hasta una palabra mal dicha. Às vezes até uma palavra mal colocada. Un momento de ira Um momento de ira. para un hombre de Dios Para um homem de Deus. puede traer descrédito para su ministerio. Pode trazer descrédito ao seu ministério. Usted como cristiano E você, como cristão, puede perder su testimonio pode perder o seu con testemunho una pequeña locura. por causa de uma pequena loucura. Entonces debemos tener mucho cuidado Então nós devemos ter muito cuidado cómo nos conducimos en este mundo, da forma como nos conduzimos neste mundo. cómo hablamos, Como nós cómo falamos, nos relacionamos con las personas, como nós nos relacionamos com as pessoas, cómo es nuestro carácter, como é o nosso nuestra caráter, vida familiar, nossa vida nuestra familiar, vida secular. a nossa vida secular. Pablo dice Paulo que disse, no deberíamos tener ni descrédito de los de afuera. Paulo diz que não deveríamos ter nem descrédito daqueles de fora. ¿Qué habla su vecino de usted? O que o seu vizinho fala a teu Su respeito? compañero de O trabajo, que o seu companheiro de trabalho Seu fala chefe. de você? O que o seu chefe? su empleado. O seu empregado? ¿Qué hablan de usted? O que eles falam a teu respeito? De eso nos hablan los pies Então disso nos falam os pés de bronce bruñido, de bronze polido, refulgente. refulgente. Es una pena que no alcancemos a estudiar toda la visión, hermanos. É uma pena, uma lástima que nós não consigamos estudar toda a visão, irmãos. Pero lo que hemos visto Porém, aquilo que nós temos visto es muy significativo. é muito significativo. El Señor nos permita rumiar estas cosas E que o Senhor nos permita ruminar essas y coisas caminar e caminhar conforme a lo que el Señor nos habla. conforme aquilo que o Senhor nos fala. Le doy gracias al Señor E eu dou graças ao por Senhor permitirme conocer a los hermanos. por permitir a mim conhecer os Los irmãos. hermanos que nos recibieron. Os irmãos que nos receberam. Esta casa el Señor la bendiga abundantemente. Que o Senhor bendiga essa casa abundantemente. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración para terminar. Vamos fazer uma oração para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, Pai, te damos graças por tu palabra. Señor. pela tua palavra. Señor, cuando Juan vio esta visión, Senhor, quando João viu essa visão, él cayó como muerto. ele caiu como morto. ¿Quién puede estar en pie delante tuyo, Señor? E quem pode permanecer de pé diante de ti, Senhor? ¿Quién puede estar en pie por sus propias fuerzas? Quem pode estar em pé por suas próprias ¿Quién es forças? suficiente, Señor? Quem é suficiente, Senhor? Ayúdanos a volvernos a ti, Señor, Ajuda-nos, Senhor, a nos voltarmos a ti, para que unidos a ti, para que unidos a ti, por tu gracia, por tu poder, por tua graça, por teu poder, podamos vivir la vida que tú quieres que vivamos. nós possamos viver a vida que o Senhor quer que vivamos. Señor, endereza nuestros pasos, Senhor, endireita os nossos passos. endereza nuestros caminos, Endireita, Senhor, os nossos que caminhos. podamos vivir, Que possamos que viver, podamos andar, que possamos andar, siendo ejemplos, Señor, sendo exemplos para otros, Señor. para outros. Guárdanos, Señor, Guarda-nos, de Senhor, pequeñas locuras, Señor. de pequenas loucuras. Guarda Senhor. nuestros corazones, Guarda, Senhor, os nossos corações. guarda nuestro carácter, Señor. Guarda, Senhor, o nosso caráter. Guarda nuestra mente, Señor. Guarda a nossa mente. Guarda Senhor. nuestra familia, Señor. Guarda, Senhor, a nossa Nuestra família, esposa, a nossa esposa, nuestros hijos. nossos filhos. Oh Señor, ayúdanos Ó, Senhor, nos ajuda, para que podamos ser luz. para que nós possamos ser luz. Luz en este mundo. Luz neste mundo. Y que tú seas glorificado. E que tu sejas glorificado. Ayúdanos a ser santos, Señor, Ajuda-nos, Senhor, a ser santos, como tú eres santo. como tu és santo. Ayúdanos a vivir, Señor, Ajuda-nos a viver, Senhor, con temor y reverencia, com Señor, temor e reverência. todos los días de nuestra peregrinación, Señor. Todos os dias da nossa peregrinação, Te Senhor. pedimos en el nombre de tu Hijo Te Jesús. pedimos no nome do teu Filho, Jesus. Amén. Amém.